Glória a Deus, querido. Nós vamos meditar na palavra de Deus, dar sequência ao estudo que começamos no livro de Efésios. Hoje vamos terminar o capítulo 1, começamos ali na semana passada, e eu quero confessar, querido, que essa semana, esse estudo mexeu muito ao meu coração. Teve tempo de choro, tempo de reflexão, tempo de oração a respeito de tudo aquilo que estava ali preparando para passar para os irmãos nesse dia. E esse estudo vem a falar poderosamente ao seu coração. É palavra de Deus. Estamos realmente mergulhando na palavra, no estudo, para que haja crescimento no conhecimento, mas que isso possa gerar algo poderoso em nossas vidas. Então, eu quero dar um tema para a mensagem de hoje, para esse estudo, e o tema é o povo mais poderoso da terra. Se eu pensar junto com os irmãos, qual é o povo mais poderoso da terra? Alguns já pensaram, os Estados Unidos, o outro vai falar, a China está com todo o poder agora, ou a Coreia do Norte, a gente não sabe o que eles têm lá escondidos, mas eu quero provar, querido, através da palavra de Deus, que o povo mais poderoso da terra é o povo de Deus. Nós vamos ver, através desses próximos versículos, Efésios capítulo 1, de 15 a 23, que nós somos o povo mais poderoso da terra. Vamos abrir a Bíblia, acompanhe você de casa, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, de 15 a 23, diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui diante de mais alguns versículos, Paulo falando um pouco da ação de graças e principalmente da sua oração. Quero me lembrar que nos versículos de 1 a 14 desse capítulo 1, observamos as bênçãos espirituais que temos em Jesus Cristo, observamos aquilo que Deus gerou espiritualmente para nós e o quanto nós somos abençoados. Agora Paulo fala sobre sermos o povo mais poderoso do mundo e que precisamos desse entendimento. Será que nós entendemos o quanto somos poderosos? E aqui ele vai tratar o porquê somos tão poderosos. Então, no início do capítulo, nós vimos sobre a grande bênção. Mas agora nós vamos ver sobre a grande intercessão de Paulo. Paulo está dizendo por que ele orava, qual o propósito. Mas para a gente começar realmente do início, do simples e verdadeiro, nós vamos pensar por que Paulo orava. Por que Paulo orava? Querido, Paulo foi um homem de oração. Não sabemos como ele aprendeu a orar. Quando nós olhamos os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Mas Paulo não teve esse mesmo momento com Jesus de ensino. Sobre Paulo, só sabemos que ele passou muito tempo com Deus, mesmo, ele disse o seguinte, que aprendeu tudo com o próprio Espírito Santo de Deus. Foi um seminário sem mestres humanos, foi um seminário, querido, apenas entre o próprio apóstolo e o Senhor Jesus. Por que Paulo orava? Paulo orava por causa do amor que ele sentia. A oração
de Paulo era movida pelo amor que ele sentia ao próximo e o amor que ele sentia a Deus. As igrejas da Ásia estavam longe do apóstolo, mas ele se sentia tão constrangido pelo amor de Cristo, que sua vida estava intimamente ligada à vida e aos problemas dos seus netos. Por que netos? Os crentes que ele não ganhou, mas que os seus filhos na fé ganharam. Então ele já estava preocupado não apenas com os filhos da fé, mas sim com os filhos dos filhos, digamos, os seus netos da fé. E ele então clamava e orava pelo fortalecimento. A grande questão para nós é: por que nós oramos tão pouco? Porque os santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus no passado, gastavam horas de oração, e as horas lhes pareciam minutos, e hoje os nossos minutos nos parecem horas. A grande razão de orarmos tão pouco é a falta de amor. É a falta de amor. Nós ainda amamos pouco o próximo, a ponto de nos ajoelharmos e clamarmos pela salvação, pela misericórdia dele, pelo agir de Deus na vida de uma sociedade tão corrupta. Não temos tempo na nossa agenda cheia para orar, não temos tempo, pois nos falta a grande motivação, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mesmo com o sentido de obrigação, quando reservamos uma hora e pouco para orar, quando nós estamos ali naquele momento de oração, a nossa mente, querido, parece não parar. Talvez você seja infelizado que não aconteça isso, mas comigo, por exemplo, acontece. Nós separamos um tempo e quando vê, a gente lembra de fulano que está doente, a gente lembra de alguém que não estava firme na fé, a gente lembra dos problemas que precisa resolver, e a gente não consegue muitas vezes parar, nos concentrarmos para termos uma oração realmente voltada única e exclusivamente para Deus. Vivemos dias, como nos diz o grande psicanalista Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Muitas crianças já estão com isso. Você vê que elas não param, né? Ela está no celular, vendo uma coisa, daqui a pouco já está vendo filme, daqui a pouco ela não consegue nem muitas vezes se concentrar. E nós estamos assim, nessa síndrome, desse pensamento tão acelerado no momento da oração, muitas vezes não conseguimos nos concentrar. Querido, nós temos visto o surgimento de muitas lives, e isso é muito bom para edificar o corpo de Cristo, para nos juntar em oração, seja através de adoração ou de cultos. Temos visto muitos querendo ajudar com muitas mensagens. Eu mesmo toda semana divulgo mensagem de 3, 4 minutos para a edificação do corpo de Cristo. Nós percebemos que isso isso é muito bom. Mas será que temos tido um tempo para a nossa live pessoal com Deus? Para o nosso momento ao vivo com o Senhor? Um tempo de qualidade, de amor, de rendição, de adoração, de oração. Paulo estava na prisão. Ele teve tempo para se concentrar ainda mais, mesmo já estando de oração, mas ainda mais ao Senhor e à oração. A frase que ele usa aqui para descrever a sua vida de oração, no verso 16, diz assim: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo também demonstra que ele estava orando, buscando, motivado pelo amor. Mas a segunda coisa que nos leva a crer que Paulo orava era a própria questão do testemunho dos crentes, principalmente dos novos crentes, para que eles pudessem ser edificados na rocha em Cristo Jesus. Paulo está muito consciente de que sem oração, sem essa colaboração com o plano de Deus através da luta, da intercessão, falta ao crente o essencial, que serve para o crescimento da igreja. Ou seja, Paulo ele tem a convicta certeza, consciência de que se a oração não estiver acontecendo, nos falta dentro do plano de Deus essa colaboração da intercessão, e isso vai afetar a igreja, o crescimento do corpo de Cristo, que somos nós. Mas pensando ainda em Paulo orando, a quem Paulo dirige a sua oração? Verso 17 é muito claro para nós. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Querido, ele pede ao Pai, ele está clamando ao Pai. Dr. Shedd, nos seus livros,
as epístolas da prisão, ele diz algo que eu quero que você reflita comigo sobre isso. Não entendo como as nossas petições ou orações, chegando a Deus, mudam ou transformam. Não sou da opinião de que Deus muda de ideia só porque eu lhe peço que mude. Não. Ele já pretendia fazer o que estou pedindo, porque a minha oração é real quando eu penso junto com Deus os seus pensamentos. O que o Dr. Shed está dizendo é o seguinte: não é que a gente mude aquilo que Deus já está ali preparando, fazendo e realizando, mas ele entende que quando nós oramos segundo a vontade do Pai, conforme disse Jesus, nós estamos ali colaborando e realizando aquilo que Ele mesmo quer. Contudo, o Dr. Shed continua dizendo, mas ao mesmo tempo, Deus restringe as bênçãos de vida, ou seja, aquilo fica travado quando nós deixamos de orar. Ele conclui, Deus restringe as bênçãos de vida, de crescimento, de formação da sunagem, que é o propósito, se eu deixar de orar. Então nós entendemos, querido, que quando nós oramos em Deus, nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus, as coisas vão estar acontecendo. Não é que a gente mude a vontade de Deus, mas a gente vive aquilo que Deus tem para nós. E a vontade de Deus, nós sabemos, é boa, agradável e perfeita. Mas quando eu deixo de orar, eu deixo de viver, porque eu não estou abrindo o caminho para viver aquilo que Deus tem. No sentido muito real, oração é colaboração com Deus. Dirigimos nossas orações a Ele, ao único Deus, que se revela em Jesus Cristo como Pai da glória. Paulo estava aqui dizendo claramente, eu oro ao Pai. Agora, aonde precisamos, devemos e queremos chegar? Qual era o propósito dessa oração? Qual era o grande propósito da oração de Paulo? Diz o verso ainda 17, parte B, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Querido Paulo, através dessas duas palavras, ele está dizendo algo: orientação, motivação, e descreve, essa profunda e real necessidade que o crente precisa ter. O espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Essas duas palavras têm os seguintes significados. Primeiro, sabedoria. No Antigo Testamento, sabedoria significa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que Ele está fazendo, para então envolver-se nisso. Então, para o Antigo Testamento, sabedoria significa isso. Eu olho para a vida com os olhos de Deus e percebo o que Ele está fazendo e tento me envolver. Em Provérbios, nós vemos que sabedoria são conselhos sábios. Tratam ali de diversos assuntos a respeito do dinheiro, casamento, educação, vontade de Deus, como cultuar a Deus, entre outros. Mas no Novo Testamento, encontramos uma nova dimensão. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 22, diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais, mas através da cruz, e por causa da cruz, da religação que Deus fez, Deus nos ligou no Pai, através do próprio Cristo, nós percebemos que agora nós não temos mais uma mente natural, mas uma mente voltada para as coisas de Deus, e podemos discernir as coisas espirituais. Mas para isso, Paulo está orando: Pai, dá a eles espírito de sabedoria e de revelação. Ele está dizendo, ilumina realmente, nós vamos ver isso aqui, traz uma vida diferente para eles, com o entendimento da grande sabedoria que emana da cruz, é do conhecimento de Deus. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, mas sim o uso correto do conhecimento. E nós temos a segunda palavra, que é revelação. Essa palavra significa uma visão de todas as coisas, não apenas deste mundo, mas uma visão dos valores, tal como são traduzidos no céu. Só o Espírito de Deus, querido, pode abrir o nosso entendimento para entendermos as riquezas de Deus.
A revelação que o Espírito dá abre-nos a visão. Então, o Espírito que Paulo pede através de uma atuação plena e real desses novos crentes de Éfeso é que eles sejam cheios de Espírito de sabedoria e revelação. Em outras palavras, como tenho dito, motivados. Outra coisa que acompanha essa frase é um pleno conhecimento de Deus. Revelação e sabedoria são acompanhados do pleno conhecimento de quem Deus é. Querido, como eu falo isso? Porque muitas vezes nós não entendemos ainda quem Deus é, aquilo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, e outra bem diferente é conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Note algo, conhecer a Deus pessoalmente significa salvação, porque alguém que tem um encontro com Cristo, entende quem Ele é, e agora vai ao seu encontro, isso significa salvação. Conhecer a Deus progressivamente, a cada dia eu conheço mais, significa santificação. É o grande processo que todos nós estamos vivenciando na nossa vida cristã. Agora, conhecer a Deus perfeitamente, isso é um resultado da glorificação. Somente quando estivermos no céu, com o corpo glorificado, entenderemos Deus perfeitamente. Mas dentro desse contexto, desse pedido de oração sobre sabedoria e revelação, Paulo agora fala 3 verdades que nós precisamos entender, que entenderemos a partir de sabedoria e de revelação de Deus. Ele reúne 3 grandes verdades que deseja que os crentes saibam. Ele se refere ao chamado de cada um, à herança e ao poder de Deus. Para viver isso, precisamos que Deus faça algo tremendo em nossas vidas. Está no versículo 18. Eu oro, Paulo falando, oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Querido, guarde algo. Paulo está dizendo, eu estou orando para que Deus ilumine o coração de vocês. Ele está dizendo, eu estou orando para que Deus venha com uma luz tão forte, que brilhe diante de vocês, que vocês possam enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, 3 coisas importantes, e é aqui que nós vamos entrar, porque somos o povo mais abençoado do mundo. 3 coisas importantes. Primeiro, ele vai dizer no verso 18 lá, o chamado de Deus. Querido, ele nos chamou. Paulo orava para que a igreja pudesse conhecer e experimentar a gloriosa esperança para a qual Deus nos chamou. Ele orava para que a igreja pudesse usufruir toda essa riqueza espiritual. Deus nos chamou, querido, para alguma coisa. Nós precisamos entender isso. Deus nos chamou para sermos servos de Jesus. Nós somos cooperadores de Deus, servos do nosso Senhor, servos por livre escolha e vontade. É como dizia o Antigo Testamento, nós somos escravos de orelhas furadas. O escravo de orelha furada era o escravo que recebia a sua liberdade, mas por amar tanto o seu Senhor, entender que ele era um homem bom, justo, ele decidia viver como escravo agora, mas livre, mas decidir por livre e espontânea vontade ser um escravo. E ele tinha a sua orelha furada como uma identificação. Nós somos chamados a sermos servos. Querido, o servo, ele precisa servir, ele precisa ter um coração voltado para as coisas de Deus. Nós não fazemos na igreja somente o que amamos e gostamos, nós fazemos o que é necessário. Vai ter coisas que ninguém vai querer fazer, vai ter coisas que é difícil de fazer, vai ter coisas que só dá dor de cabeça. Mas graças a Deus pela sua vida, você decidiu servir a Deus, independente das dificuldades. Querido, se a gente servir a Deus somente quando está tudo bem, se a gente servir a Deus somente quando a gente não tem estresse e acomodação, eu vou te falar, primeiro, não ia ter nenhum pastor, né? Não ia ter nenhum ministro de louvor, não ia ter nada, porque a gente se estressa. Nós fazemos isso por amor, porque somos servos. Deus nos chamou para sermos servos dele. A segunda coisa, Deus nos chamou para a santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para a liberdade. Antes éramos escravos do pecado, vivíamos ali acorrentados a esse
mundo das trevas. Deus nos chamou para a paz. É uma paz que excede todo entendimento. A paz que Deus nos diz não é a ausência de guerras, mas é em meio à guerra ter uma paz que excede o entendimento. Quando nós olhamos, o povo de Israel falava tanto de paz, como o Salmo 91 fala tanto de paz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Querido, nós entendemos que essa paz é uma paz realmente que vem do céu, que não vem das circunstâncias, mas vem do céu. Deus nos chamou para o sofrimento. Isso, pastor, repreende isso, vira essa boca para lá, vira. Deus nos chamou para o sofrimento. Tem hora que a gente sofre. A Bíblia nos garante: o mundo vai nos odiar por amarmos ao Senhor. Isso é sofrimento. Lá nas bem-aventuranças nós vamos ver: bem-aventurado aqueles que são injuriados, caluniados e tantas coisas mais. Querido, nós passamos muitas vezes pelo sofrimento. Veja os apóstolos, eram homens santos de Deus, mas passaram. Veja os profetas. Nós precisamos alinhar que temos um evangelho de vida, de prosperidade, de bênção, mas que pode passar sim por momentos de sofrimento. Deus nos chamou para o seu reino de glória, um reino invisível, mas real. Deus nos chamou para a eternidade. Há um céu, querido, esperando por nós. Espere muito tempo, mas há um céu que espera por nós. Então nós percebemos que é um chamado de Deus para as nossas vidas. Tudo isso estava na mente de Deus quando nos chamou. Mas Paulo continua orando agora para os nossos olhos serem iluminados, para conhecermos em segundo lugar as riquezas da gloriosa herança de Deus. Querido, isso me fez aqui refletir muito. Confesso que eu acho que essa semana eu tomei manteiga, até chorei mesmo. Para John Stott, essa questão pode se referir tanto à herança de Deus como à nossa herança. Ou seja, a herança que ele recebe ou a herança que ele dá. Mas quando olhamos esse texto, e aí, baseado no Dr. Chet, um homem que foi PhD na teologia, lia realmente o Novo Testamento todo no original, no grego, alguém que conheci pessoalmente, eu tive algumas vezes contato com ele, o santo nome de Deus. Ele diz o seguinte: Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Olha isso. Aqui não é a herança que Deus outorga, ou seja, que Ele dá, mas a herança que Ele recebe. É uma tremenda verdade. Deus olha para nós e vê em nós sua gloriosa riqueza, sua preciosa herança. Paulo expressa aqui o desejo de que os crentes possam compreender quão precioso eles são para Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês são a grande herança de Deus. Vocês, povo de Deus, são o tesouro do Senhor. Queridos, nós somos a igreja que Deus comprou com o sangue de seu amado Filho. Somos a noiva do Filho de Deus. Será que Deus precisa provar de alguma outra forma o quanto nós somos preciosos? Mas aqui Ele está dizendo: vocês são a minha herança. Ele está dizendo que a herança é todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro. Ele está dizendo: vocês, o meu povo, a quem eu chamei, vocês são a minha herança. Nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus, a menina dos olhos de Deus. Somos seus filhos, somos santuários de Deus, ovelhas de Deus. E nós precisamos entender o porquê nós somos o povo mais poderoso, porque nós temos ao nosso lado alguém que não apenas nos chamou, mas que realmente nos fez herança dele. Por isso nós temos ao nosso lado o próprio Deus Todo-Poderoso. Em sua oração, Paulo continua orando para que os olhos do coração pudessem ser iluminados, para conhecermos agora, em terceiro lugar, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. O verso 19 começa exatamente isso: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Veja bem, se o chamado nos fala do passado, que Deus lá no passado nos chamou, e a herança olha para o futuro, agora Paulo refere-se ao presente. Ele diz:
do poder de Deus. Paulo enfatiza o poder de Deus usando 4 palavras distintas para poder nesses versículos que lemos. Primeiro, dunamis, traz a ideia de uma dinamite, um poder irresistível. Segundo, energeia, o poder que trabalha com energia. E terceiro, kratos, o poder ou força exercida. E a quarta palavra dentro desse contexto que está aqui no texto, inchus, poder, grande força inerente. Paulo faz uso dessas 4 palavras para enfatizar a plenitude e a certeza desse poder. Querido, há um poder, é o poder de Deus, o poder realmente do Senhor está diante de nós, aqueles que creem. Mas note algo, esse poder é tão tremendo que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar o seu Filho. Veja isso no verso 20. Esse poder que ele acabou de mencionar, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais. Deus está dizendo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia está disponível para aqueles que creem em Cristo Jesus. Querido, nós somos o povo mais abençoado do mundo, porque nós entendemos que Deus deixou para nós experimentarmos um grande poder, o poder que vem do alto. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Não só isso, o próprio texto, verso 21 em diante, vai nos dizer 3 eventos sucessivos a respeito desse grande poder. Não apenas a ressurreição do verso 20, mas também a ascensão e entronização do próprio Senhor. O verso 20 a gente já leu. E fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então nós percebemos, a ressurreição foi através desse poder, a ascensão e entronização foi através desse poder, e agora o senhorio de Cristo sobre a igreja e o universo. Seu nome está acima de todo nome, nesta era e na era que há de vir. Deus está dizendo, é esse poder que eu deixei para cada um de quem crê, para a igreja do Senhor. Então eu lhe pergunto, qual a medida do poder de Deus? Não temos como medir. Deus é poderoso. Deus é poderoso. O poder que atua em nós, os crentes, é o poder da ressurreição. O pedido de Paulo é por aquele poder que se derramou sobre os crentes no dia de Pentecostes. Nós precisamos orar pelo poder de Deus sobre a igreja. Mais uma vez a igreja precisa experimentar um grande avivamento. Nós oramos por isso, para que Deus mova novamente com grandes sinais, com grandes prodígios no meio do povo. Nós precisamos orar pelo Espírito de sabedoria e revelação, pois com certeza iremos buscar o que temos de direito. Só ora quem ama. Deus precisa ser a nossa prioridade. Essa epístola aos Efésios é uma orientação para vencermos as forças invisíveis, que nos cercam. Eu vou repetir. Essa epístola aos Efésios é uma orientação para vencermos as forças invisíveis que nos cercam. Já que essas forças, quando quisermos fazer alguma coisa para Deus, tentarão nos enganar e nos fazer tropeçar. Por isso que no versículo 19, nos mostra um pouco a respeito desse poder, incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Shed ainda nos diz algo sobre esses últimos versículos. Ele diz o seguinte: meu irmão, enquanto amarmos a nossa vida, o poder do Espírito não se demonstrará com clareza total. Puxou a nossa orelha. A oração de Paulo é que o Espírito de sabedoria e de revelação seja concedido, que nos abra os olhos do coração para uma visão do mundo, uma visão de nós mesmos e, acima de tudo, uma visão de Cristo. Que os nossos olhos se abram e que haja entendimento sobre o grande chamado de Deus, sobre sermos a herança de Deus, preciosos para Ele, e sobre o poder de Deus que está à nossa disposição. Paulo orava
para que pudéssemos entender o valor da oração. Sendo assim, concluo dizendo, ele orava para que os nossos olhos fossem abertos, pois, se entendermos o grande chamado de Deus, se entendermos quem somos em Deus, esperança, e se entendermos o incomparável poder de Deus que atua em nós, certamente nós oraremos. Nós oraremos. E a minha oração hoje é a mesma do apóstolo Paulo, para que Deus possa, em nome de Jesus, nos dar o espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento do Filho amado, Jesus Cristo. E dessa forma, nós vamos compreender o chamado, a herança e o poder de Deus. Que Deus